Agora eu vou falar sobre o capítulo 23 e 24 do livro Lolita. Como a gente viu, no final do capítulo 22, a Charlotte foi atropelada e o Humberto ficou sabendo disso através de uma ligação telefônica. E então, no início do capítulo 23, o que acontece é que ele sai da casa e encontra uma cena atípica na rua, que é muita gente aglomerada, uma manta sobre uma pessoa, e vai ser a Charlotte. Quando ele viu, ele descreve que o acidente foi muito feio. O crânio da Charlotte estava destroçado e foi tudo muito horrendo. O acidente foi muito tenso. E então, tinha muita gente, né? Uma comoção muito grande. Todo mundo estava lá sabendo, queria mobilizar muita gente para tentar socorrer. Tinha uma enfermeira também, mas provavelmente já não tinha chance nenhuma, né, de que tivesse salvação. A Charlotte estava mesmo morta, o que foi muito, assim, não julgando o autor do livro, mas isso foi uma coisa que é bem, a chance disso acontecer é bem baixa. Mas aí ele explica toda a situação. A Charlotte, ela tava com o corpo, assim, vibrado de ciúme, de raiva, e queria vingança. Ela tava envergonhada também por toda essa situação. Então imagina, ela saiu da casa com muita raiva e então não viu o carro passando. Então, depois do acidente também é explicado, o motorista, ele explica também em mais detalhes o que aconteceu. Mas o que acontece quando o Humberto chega na rua, tá todo mundo, aquele monte de gente, e então uma menina, que ele fala que é uma menina adorável, de vestido cor-de-rosa, entrega para ele as cartas. Porque a Charlotte, que cartas são essas? As cartas que a Charlotte escreveu. A Charlotte, ela tava no momento de quase colocar as cartas no correio. Ela ia atravessar a rua e já ia colocar as cartas. Mas então, no meio do caminho, no meio da rua, ela foi atropelada e não conseguiu colocar as cartas. Então, ele enfia as cartas no bolso e reduz as cartas com fragmentos. Ele fala que com as garras dele, tipo, ele tava com as mãos lá tentando destroçar as cartas dentro do bolso. Então, o que acontece é que aí ele descreve mais ainda que o crânio dela era como um mingau de ossos. O crânio, a cabeça dela toda desfigurada. Então, ele fala que o acidente foi muito feio. E aí, então, quando ele chega em casa, ele tenta ver o resto que sobrou das cartas. E ele fala que a Charlotte, ela estava escrevendo provavelmente para alguém que ela ia levar a Lolita e ela ia fugir com a Lolita, ou talvez para a cidade em que ela nasceu, que é Piscai, não sei como que fala, Pisque. Ou então elas iam fugir para Parkington, então, para um lugar longe, que o abutre não pudesse arrebatar o seu precioso cordeiro, que é quem? O Humbert arrebatar a Lolita, o precioso cordeiro. Mas ela tá com ciúmes aqui, que nem eu falei no capítulo anterior. Ela não tava querendo só a segurança da Lolita, não. Ela se sentia envergonhada, ela se sentia enciumada, porque ela tinha perdido o Humberto para sua própria filha. Ela era como se fosse também a filha, era mais atraente do que ela. Não, ela era apenas uma criança, mas para o Humberto, ela perdia ela perdia para Lolita por causa das características físicas, por causa de tudo. O Humberto sempre falou que ele preferia as pernas longas da Lolita, e isso tudo com certeza estava no diário, né? Com certeza ela leu tudo isso e por isso que ela estava envergonhada. Então, ele fala disso tudo, e uma das cartas também é falando como se fosse depois de 1 ano de separação. A Charlotte, ela tava doida de pedra nessa hora quando ela escreveu. Essa terceira carta era pro Humberto, falando que depois de 1 ano de separação, poderemos, então ela tinha planos, poderemos quem? A Charlotte e o Humberto. Poderemos fazer o quê? Ficar junto de novo? Não sei, mas ela tava doida. E ele fala mesmo que as palavras não produziam muito sentido.
Isso tudo na cabeça dela que tava a mil. Então foi por isso, ela saiu louca de casa e por isso que acontece o acidente também, né? E junto também com outras consequências, outras coisas que tava além do destino, como se fosse isso. Porque é como se ele não tinha previsão sobre o que ia acontecer a partir disso, mas aconteceu. Então foi uma coisa assim, como se fosse o destino. Então, o que acontece nesse capítulo também é que os amigos da Charlotte estavam lá, né? Os Chatfield, McCool, a Leslie e Louise, que a Louise era a empregada, né? E ele fala que todos fazem a companhia para ele, porque todo mundo tava com medo dele cometer suicídio, alguma coisa assim, porque ele tava muito triste com a morte da Charlotte. Então, o que acontece é que ele começa a contar que ele conheceu a Charlotte antes. Isso é uma mentira, mas eles mesmos, quando eles foram se casar, o Charlotte e o Humberto, eles estavam querendo colocar essa mentira, que eles já se conheciam antes. E aí ele aproveitou disso. Nós nos conhecemos antes, alguns anos antes, e tivemos um caso de amor louco. E isso ele fala que é enquanto ele era casado com a Valéria. E ela estava noiva do senhor Hayes. Então, isso foi engenhoso da parte dele mesmo, porque alguns amigos estavam querendo saber o que ele ia fazer com a Lolita. E aí ele fala que tem planos de colocar ela numa escola de colégio interno junto com uma prima dele, só que isso eu acho que é mentira, ele só quer a Lolita pra ele. Então aí o cara pergunta pra ele de novo, o que ele vai fazer com a Lolita? Aqui, o que você pretende fazer com a menina no final das contas? E aí a mulher desse cara que perguntou isso, a mulher falou assim, John, aqui é a Jean falou assim, ela é filha dele e não de Harold Hayes, tá vendo? Então o caso de amor que ele teve anos antes com a senhora Hayes, que é uma mentira, serviu como desculpa pra falar que na verdade ele não vai ser o padrasto da Lolita, que na verdade ele é o pai dela de verdade. Ele é o pai legítimo dela, né? O sangue que corre nas veias da Lolita é o mesmo que corre no Senhor Reis, mas isso é uma mentira sem tamanho. Ela é filha do Senhor Reis mesmo, e eles nunca e assim, a Charlotte e o Humberto nunca tiveram um caso, isso daí serviu só para o casamento deles, para ter uma desculpa, porque o povo tava falando demais, eles tinham acabado de se conhecer e eles tinham se casado, e agora, já que a Charlotte morreu, isso serviu como desculpa para que ele pudesse, né, ter a guarda total da menina. Então ele falou que ia buscar a sua filha depois do funeral. E então é isso que acontece, ele já tá colocando os planos aqui para o que vai acontecer com a Lolita. E também no final do capítulo, o cara que atropelou a Charlotte fala aí ele conta o que aconteceu. Tinha um cachorro no meio da rua, ele tentou desviar do cachorro e ele fala que tinha uma poça de água na frente. E aí a Charlotte correndo para colocar as cartas no correio, mas ele não sabia que ela ia colocar cartas. Mas em vez dela ir para um lado, ela foi para o outro, por causa da poça talvez escorregou. Então foi tudo como se fosse o destino. E ele fala que, tipo assim, o acidente foi bem feio mesmo. Ela foi sendo arrastada por vários metros. Deve ser por isso, então, que o rosto dela estava desfigurado e tudo mais. Foi um acidente bem feio. O que serviu muito para o Humberto, né? Ele fala que ele nunca imaginaria, mas foi graças a ele ter mantido o diário dele na gavetinha, e ele nem imaginava isso, foi o que fez com que a senhora Reise ficasse louca com isso tudo. Então foi tudo, sim, coisa do destino, mas que ele nem imaginava, que o Humberto nem imaginava que poderia acontecer. E o cara que atropelou a Charlotte ainda fala, assim, que poderia pagar o enterro da Charlotte, e então o Humberto acaba aceitando. E o cara fica surpreso. No capítulo 24, é mais continuação mesmo do capítulo 23. A Jean fala que é para dar um beijo na Lolita, que ele tá indo partindo para buscar a Lolita,
E então ela até fala que a Jean nem tem interesse no Humberto, mas ela quase beija ele. Então ela tá desejando tudo de bom aqui e o capítulo é mais isso. Humberto vai buscar a Lolita e esse foi o capítulo 23 e 24 do livro.